O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesse último domingo, dia 15, a prisão do general Walter Braga Neto, que foi aí o ex-ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro. A prisão aí que foi realizada pela Polícia Federal no último sábado, dia 14. O que será que o Lula falou? Vamos ver com o nosso querido Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, o que o Lula falou? Lula falou óbvio. Braga Neto tem direito à presunção da inocência. Como todo brasileiro, como diz a Constituição. Como todo brasileiro diz a Constituição. E não significa que ele não é investigado, não significa que eventualmente ele vai ser condenado, mas significa que neste momento ele é inocente. O presidente Lula deu uma coletiva de imprensa, Sofia. Deixa eu começar aqui já projetando a minha tela. Tá lá no G1, afirmando que o Braga Neto tem esse direito primordial da nossa Constituição. O presidente deu essa declaração nesse domingo durante a coletiva de imprensa. Ele afirmou que acredita que Braga Neto tem direito à presunção da sua inocência, mas que, se for culpado, deverá responder pelo que fez, se referindo à trama golpista para manter Bolsonaro no poder após as eleições de 2022 e ao plano para assassinar as autoridades, que incluía Lula como alvo. O que aconteceu nesta semana com a decretação da prisão do general Braga, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção da inocência, afirmou Lula. O que eu não tive, eu quero que eles tenham todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida, mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, terão que ser punidos severamente. Esse país que fez 10% do que eles fizeram e foram mortos na cadeia. Completou. O presidente afirmou também que não se pode aceitar desrespeito à democracia e à Constituição. Não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tem gente com alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice, tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral, prosseguiu o presidente da República. E aí, mais legal do que eu falar para vocês o que o Lula falou, Sofia, é eu mostrar para vocês, e a fala do Lula é porque a gente não pode cair na tentação da Lava Jato, né, Sofia? Que era aquela coisa de fazer uma apuração completamente arbitrária. O presidente da República falou isso aqui, gente. Eu só estou tentando driblar a propaganda do YouTube. Não esquece de curtir aí o vídeo para a gente poder acompanhar. Vamos ouvir o presidente. Porque quem vai viver 120 anos já nasceu, e eu acho que eu tenho o direito de reivindicar que seja eu, sabe? Então eu tenho muita expectativa e sinceramente, eu sou um cara muito disciplinado para fazer as coisas. Eu tenho um compromisso muito grande com esse país. Quando voltei a ser presidente, eu disse para vocês que a minha maior vontade era trazer o Brasil de volta à normalidade. A normalidade democrática. Fazer voltar a funcionar o respeito entre as pessoas, fazer voltar o respeito entre as instituições, sabe? Cada um cumpra com o seu papel, cada macaco no seu galho, tudo ficará resolvido nesse país. E eu voltei para dizer que nós vamos fazer um grande governo. Nós plantamos até agora, recuperamos tudo que tinha que recuperar. Vocês sabem a quantidade de coisa que estava desmontado nesse país, porque, na verdade, o Brasil não teve um governo de 2019 a 2022. O Brasil teve uma praga de gafanhoto que resolveu destruir os valores nesse país, o respeito à democracia, o respeito às instituições, o respeito à governabilidade desse país. E eu quero, dia 31 de dezembro de 2026, entregar esse Brasil mais alegre, esse Brasil sem fome, esse Brasil com mais emprego, esse Brasil com mais respeito, esse Brasil sem fake news, esse Brasil sem mentira. E quem quiser pregar o ódio e a mentira, que procure um outro planeta para viver, porque aqui no planeta Terra e no Brasil não há direito, tá? Como eu sei que vocês vão perguntar, mas não estava prevista a resposta, eu tenho muita paciência. O que aconteceu essa semana com a decretação da prisão do general Braga, eu vou demonstrar para vocês que eu tenho mais paciência e sou democrático. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência.
Uma coisa que é importante as pessoas saberem, tá? A fala do Lula foi muito boa, mas o presidente da República não pode comentar processos judiciais em andamento. Então tem esse decoro também que ele teve todo o cuidado. Mas vamos ver a fala até o final, Sofia. Que ele fala uma coisa em seguida. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Esse país teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foi morto na cadeia. Então, não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia, não é possível a gente aceitar o desrespeito à Constituição, e não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral. Então, eu quero que você saiba, estou voltando com muita tranquilidade, tenho muito trabalho para fazer, eu tenho um compromisso com esse país, eu tenho um compromisso com o povo brasileiro, e eu quero deixar a presidência da República do mesmo jeito que eu deixei em 2010, de cabeça erguida, consciente de que esse país estará muito melhor em 2010. Esse é o grande presidente Lula, é isso, tem que defender, do mesmo jeito que ele defendeu que o processo dele fosse justo, né, Sofia? Pois é, eu não esperaria nada diferente do Lula. Esse é exatamente o tipo de postura que eu esperaria dele. Tanto pela história dele, né, com a Lava Jato, quanto também pela postura política dele, né, que é um presidente muito ligado a esse modelo de democracia que a gente tem, que é, enfim, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados com esse tipo de postura, porque o Lula pode ser o quanto democrático ele quiser. Na hora de atacá-lo, as pessoas não vão fazer isso. Não. Sabe, se rolar uma outra Lava Jato, ou mesmo a presunção de inocência que ele está garantindo a seus oponentes, agora os oponentes não vão garantir a ele. Não tenho dúvida disso. Eles estavam planejando matar o cara envenenado, gente. Eles estavam planejando matar o cara envenenado. Então, um senhor de quase 80 anos, e assim, exato. Gente, não dá para perdoar. E a galera da Lava Jato já está se manifestando, porque o Poder 360, que virou esse site bolsonarista por outros meios, já soltou essa. Casal Moro rebate fala de Lula sobre presunção de inocência. Eu peço desculpas à Sofia e à audiência por ler a Rosângela Moro. Não sei se vocês querem que eu leia na voz deles, que é uma coisa horrível. Mas assim, a Rosângela Moro falou vai aqui, lá. Né? Quero ver. O Lula, de chapéu, mente quando diz que lhe foi negada a presunção de inocência. Vamos lá. Nunca foi preso preventivamente. Foi condenado em 3 instâncias por 9 magistrados. Parece tá bom, já deu. Já deu, né? Apresentou centenas de recursos. Foi descondenado em uma reviravolta política, sem ser inocentado. E o Moro já aproveitou o balanço da esposa. Pode deixar que eu leio a dele. Quack, 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 quack. Tá, parei. Mais uma fake news do Lula. Ele nunca foi submetido à prisão preventiva. Foi preso somente após o julgamento do TRF4. Cadê a checagem de fato da imprensa? Cara, você vê que o Moro caiu no bolsonarismo quando eles estão brigando contra a mesma coisa, né? Eles começam a brigar contra a imprensa. Ah, cadê o fact-checking? Cadê aquela coisa toda? E o cara fez as barbaridades que ele fez justamente na Operação Lava Jato. E aí, obviamente, o Lula foi questionado sobre isso pela jornalista Sônia Bride lá no Fantástico da Globo, que eu não sei por que o PT insiste nessa estratégia de comunicação bizarra que dá entrevistas prioritariamente para a Globo. E aí a Glaze rebateu algumas coisas a respeito dessa questão da Lava Jato. É o que você falou, né, Sofia, da questão de ressurgir com a Lava Jato. Tá lá no Brasil 247, Glaze corrige Globo, Lula não teve direito a uma presunção de inocência porque foi julgado por um juiz parcial, juiz suspeito, Moro. Ao defender o seu apoio à Lava Jato, a Globo esqueceu de dizer
que abusos contra ele só foram reconhecidos quando o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. A presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, fez duras críticas à Rede Globo após uma exibição de uma entrevista exclusiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao programa Fantástico no domingo. Durante a transmissão, a emissora interrompeu a entrevista para rebater uma declaração de Lula sobre não ter tido direito à presunção de inocência durante o processo do Lava Jato. Em resposta, a Gleisi criticou a emissora por omitir abusos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Corrigindo o Fantástico, Lula nunca teve direito à presunção de inocência porque foi processado e julgado por um ex-juiz parcial, e não apenas incompetente. E o seu direito de defesa foi cerceado por Sérgio Moro e pelos desembargadores do TRF4, que negaram sistematicamente pedidos de perícia e produção de provas, afirmou Gleisi Hoffmann em suas redes sociais. Ao tentar corrigir Lula e defender o seu apoio à Lava Jato, a Globo esqueceu de dizer que Lula foi condenado por fatos indeterminados e que os abusos contra ele, a começar pela condução coercitiva ilegal, só foram reconhecidos e corrigidos quando seu caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Sofia, aquele negócio que você falou dos caras não combaterem nos mesmos termos do Lula, já está acontecendo. Já está. Já está. E é nessa hora que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente se apega demais ao positivismo, vamos colocar assim. Sim. E isso pode ser usado contra a gente. Então. E a justiça não soluciona muita coisa. Não mesmo, não mesmo. Mas, enfim, a gente não poderia esperar uma postura diferente do Lula. E eu acho que tem mais um ponto que a gente tem que pensar, e que daí eu dou toda a razão ao Lula pela postura que ele está tomando, que é quanto mais by the book, né, de acordo com as regras for feito, menor é a chance desses caras escaparem. Porque se, por um lado, quando não se seguiu esses ritos, no caso do Lula, ele ficou preso tempo suficiente para impedirem ele de disputar as eleições de 2018 e, com isso, colocarem Bolsonaro no poder, porque eu sempre vou fazer questão de lembrar isso. Lula estava liderando nas pesquisas de intenções de voto. Se Lula não tivesse sido preso de maneira inconstitucional, e quem fala que é inconstitucional não é eu, é o próprio STF, já admitiu que isso foi inconstitucional, talvez nós nunca tivéssemos Bolsonaro na presidência. Talvez nós não tivéssemos 700 mil mortos na pandemia. Sabe? É disso que nós estamos falando. Então, conseguiram deixar ele preso o tempo suficiente. Se tiver qualquer coisinha, mas qualquer coisinha para soltar esse pessoal aí, eles vão soltar. Exato. É isso. Por isso que o ideal é prender depois do trânsito de julgado, apesar que a prisão do Braga Neto foi impecável. Não, prender depois do trânsito e julgado, a não ser que você tenha uma justificativa muito válida para prender antes, que foi o que aconteceu no caso do Braga Neto. Ele estava tentando interferir nas investigações. E é para isso que serve prisão preventiva, né? Que, aliás, prisão preventiva que muitas vezes é usada de maneira errada quando a gente está falando das pessoas normais, dos meros mortais, né? E daí depois o pessoal fica, ai meu Deus, tem muito habeas corpus. Pois é, tem muitos habeas corpus porque o pessoal aprende errado. Mas nesse caso, não. Nesse caso, você vai usar prisão preventiva para quê? Quando a pessoa está interferindo nas investigações, quando a pessoa está ameaçando testemunha, quando a pessoa está tentando fugir no meio da investigação, daí você manda uma prisão preventiva que foi, na minha humilde opinião, muito acertada no caso do Braga Neto. Enfim, falei demais. Falou não, foi bom. Ficamos por aqui, Pedro? Tudo certo. Então, pessoal, já voltamos a dar nosso tchauzinho. Até lá.